Olá a todos da Escola da Manhã, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Hoje nós vamos dar assim início a contar as parábolas do Senhor Jesus Cristo, essas poderosas ilustrações que mostram o lidar de Deus com as nossas almas e de como nós podemos ser salvos, o caminho da salvação de Deus para conosco. E hoje nós vamos ver uma ilustração de um homem que nós devemos evitar a sua atitude, a forma que ele lidou, que ele tratou o seu bem mais precioso, que é a sua alma, que é o rico insensato ou o homem louco. Vamos ler Lucas no capítulo de número 12, a partir do versículo de número 13. Diz assim a palavra do Senhor: E disse-lhe um da multidão: Mestre, diz ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, que me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico produziu com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si mesmo ajunta tesouros, mas não é rico para com Deus. E disse aos discípulos: Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam nem cegam, nem têm despensa em celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo ansioso, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, porque estáis ansiosos pelas outras. Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que está no campo e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer, ou que haveis de beber, nem andais inquietos. Porque as nações do mundo buscam essas coisas, mas o vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus, que nunca se acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Então nós temos essa preciosa parábola do Senhor Jesus Cristo a respeito deste homem chamado de o rico insensato. Ele desprezou a sua alma. Ele desprezou a sua alma em detrimento das riquezas, ou por buscar as riquezas ao invés de preocupar-se com o estado da sua alma. E nós vemos que ali houve uma disputa entre dois homens a respeito da herança que o seu pai havia deixado, e que esses dois homens avarentos, que estavam somente interessados em dinheiro e que não tinham preocupação pela sua alma, foram levar ao Senhor Jesus Cristo, e ele lhe disse: Homem, quem me pôs juiz ou repartidor entre vós? Então o Senhor conta essa ilustração deste homem rico que por avareza desprezou a oferta da salvação e possuiu ali riquezas, bens, e que isso para ele era a sua busca, o seu bem. Nós vemos coisas neste homem que nós devemos evitar. Coisas que nós devemos evitar. O Senhor, ele ilustra
A situação daqueles dois homens, ele ilustra nessa parábola a situação de muitos de nós. E o que nós podemos aprender com este homem que nós deveríamos evitar? Primeiro, que este homem ele vivia uma vida centrada em si mesmo. Ele, possuindo muitas propriedades, ao invés de louvar a Deus, de ser grato a Deus, de buscar a Deus por aquilo que o Senhor havia lhe dado, e o Senhor poderia lhe dar o bem maior que era a salvação, não, ele diz. Ele pensou consigo e ele diz em construir mais, em ajuntar mais, em ter mais, para que ele pudesse ter mais descanso, para que ele pudesse alimentar-se mais e para que ele pudesse viver uma vida mais despreocupada, uma vida onde ele não considerasse aquilo que de fato deve ser considerado, que é a salvação. Ele organizava a vida em torno de si mesmo. Quem comandava a sua vida era ele mesmo. E a primeira pessoa que ele se importava era eu. E ele pensava tão somente em agradar-se a si mesmo, em possuir riqueza para satisfazer os seus desejos. Não somos muitos de nós assim também? Quantos de nós vivemos em torno de nós? Quantos de nós vivemos em torno das coisas que nós temos? Quantos de nós têm uma preocupação séria pelo estado da sua alma, para a sua condição para com Deus? Este homem também ele não cria em Deus, ele vivia a sua vida como se Deus não existisse. Ele não pensava que ele tinha uma alma eterna. Ele pensava que tudo que existia era estilado da eternidade. Tudo que existia era aquilo que ele via com os olhos, aquilo que ele poderia tocar, aquilo que ele poderia possuir. Ele não cria em Deus, que existia um Deus pessoal que lhe deu a vida, que lhe deu todas as coisas a qual ele prestaria conta. E ele era um homem muito ambicioso. Ele pensava que tudo que conseguia era pela sua própria força, era propriedade sua. E ele não considerava que os seus bens haviam lhe sido dados por Deus, que Deus era o proprietário de tudo, que Deus emprestava essas coisas a ele por um período de tempo, para que ele reconhecesse ao Senhor, para que ele fosse grato ao Senhor e para que ele desse glória a Deus. Ele não o fazia. E ele não acreditava que o Senhor é o Senhor Supremo, o Rei sobre todas as coisas, e que um dia ele o chamaria à sua presença para prestar contas. Ele não cria que Deus de fato poderia intervir na sua vida e que ele, tendo as coisas que ele tinha, ele poderia viver uma vida longa, sossegada e tranquila. Mas a parábola diz de forma surpreendente que quando ele pensava essas coisas, naquela mesma noite Deus pediu a sua alma e ele foi à presença de Deus sem estar preparado, sem ter tido perdão dos seus pecados, sendo um homem rico nessa terra, um homem considerado sábio, um homem inteligente, mas por Deus chamado de louco, um homem tolo, um homem que desperdiçou a sua alma, o seu bem mais precioso. É assim também hoje. A gente considera sábio uma pessoa que tem muitas propriedades, que tem bens, que tem milhões em sua conta bancária. Mas a forma de Deus olhar é uma forma diferente, porque aquele homem, ele não era rico para com Deus. Ele não possuía o bem maior, o tesouro inestimável, que é o Senhor Jesus Cristo e a salvação que Ele oferece. Ele não tinha se preparado para a eternidade. Ele possuía tantos bens, mas ele não pôde levar nenhum deles para a eternidade. Ele tinha gastado toda a sua vida para si mesmo, sem nunca se preocupar com Deus e com o estado da sua alma. Por isso ele é chamado de louco. E há muitas pessoas hoje em dia que são semelhantes a este homem. Elas têm orgulho daquilo que elas possuem, mas nunca pensam em Deus. E se Deus a chamasse hoje, como tem chamado milhões de pessoas, milhares de pessoas, e diariamente milhares de pessoas morrem e vão à presença de Deus,
como elas ficariam? Como elas estão dando conta de Deus? E nós? Se o Senhor nos chamar hoje, será que nós estaremos preparados? Nós temos já o perdão dos nossos pecados? Nós temos já a salvação? Não é de se admirar que o Senhor chame este homem de louco, de tolo, mas será que olhar de Deus para conosco também é igual a este homem? Será que eu não tenho celeiros, eu não tenho grandes riquezas, mas a minha vida gira em torno de mim? A minha vida gira em torno daquilo que eu tenho, dos meus divertimentos, dos meus amigos, das coisas que eu sei fazer, e não há preocupação pelo estado da minha alma? Será que o Senhor também nos considera tolos, loucos, porque tendo muitas coisas, sendo considerado, sendo apreciado por muitas pessoas, e talvez por nos vestirmos bem, termos uma boa aparência, nós achamos que isso é o favor de Deus para conosco, mas para com Deus eu sou pobre, porque eu não tenho bem maior, a salvação. Então o Senhor nos oferece nessa noite que nós evitemos a atitude deste homem, a atitude indiferente, a atitude egoísta, orgulhosa, a vida em torno de si mesmo, em torno dos bens, a nos preocuparmos com o que há de mais importante, que é o estado das nossas almas e o perdão dos nossos pecados. O Senhor nos convida agora a sermos ricos para com Ele. O Senhor Jesus Cristo chamou para si pessoas que perceberam que eram pobres aos olhos de Deus. Ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que reconheceram a sua pobreza diante de Deus, a sua falência diante de Deus, que aos olhos das pessoas eles eram até bem vistos, mas para com Deus eles eram pobres, possuidores desprovidos de graça, desprovidos do perdão, desprovidos da verdadeira riqueza que é conhecer a Deus. Lembra-te disso, que essas palavras elas realmente subam ao seu coração, e o que realmente importa, deveria importar para cada um de nós, é como de fato, ou como Deus nos vê, e não como as pessoas nos veem. O Senhor Jesus Cristo está nos esperando que nós nos dirijamos a Ele em arrependimento, a fim de que nós possamos nos prepararmos para sermos convocados à sua presença. Para sermos convocados à sua presença. Para não temermos aquele dia. Mas, se nós lançarmos para longe essa mensagem e decidirmos viver as nossas vidas sem considerar a Deus, sem considerar a sua oferta de salvação, sem considerar o seu perdão, nós seremos semelhantes a este homem. Por isso o Senhor Jesus Cristo contou essa parábola. As parábolas mostram o caminho da salvação, como Deus nos busca, como nós devemos buscar a Deus, em qual espírito, em qual atitude do coração. Mas essas parábolas também nos mostram como nós devemos evitar viver. E ao contrário disso, o contraste disso, como nós devemos viver. E a prioridade das nossas vidas deveria ser buscar o perdão, buscar ao Senhor Jesus Cristo. Se você não fez isso ainda, mas se o Senhor tem trabalhado no seu coração de tal forma que você sentiu já o vazio que existe e a pobreza que existe em seu coração, em sua vida, e mesmo tendo tantas coisas, mesmo tendo tantos amigos, mesmo tendo inteligência, você percebeu que você é pobre diante de Deus, busque ao Senhor. Confesse a Ele os pecados que você conhece, que existem no seu coração, os quais você já praticou, os quais existem em você. Uma vida centrada em si mesmo,
uma vida egoísta, uma vida que não coloca a Deus como prioridade, uma vida ingrata, confesse a Ele, peça o seu perdão, e Ele te ouvirá, e Ele te salvará. Busque e tenha a vida eterna, e seja considerado por Deus não um louco, mas um bendito, alguém que Deus preparou o reino. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos cantar o hino de número 55 em nosso inário.